Capa. Uma imagem de fundo. Na parte superior, a imagem está desfocada. Na parte inferior, um pedaço de tronco de madeira, no qual está colocado uma cuia de chimarrão e um chapéu marrom logo ao lado. Em primeiro plano, na parte superior, o letreiro. O Ministério da Cultura e o Instituto de São Lourenço apresentam, ao centro, 3 listras nas cores da bandeira do Rio Grande do Sul, verde, vermelho e amarelo. Acima das listras, o título: História, Tradição e Memória da Cultura Gaúcha em São Lourenço do Oeste. Na parte inferior, o texto: Cartilha Didática, São Lourenço do Oeste, 2023. Lista de logomarcas centralizadas num fundo branco. Lei de Incentivo à Cultura. Proponente: Prefeitura de São Lourenço do Oeste, Instituto Cultural. Apoio: CTG Amizade Sem Fronteiras. Patrocínio: Tevere Forte em Aço. Fistarol, seu parceiro no agronegócio. Realização: Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil União e Reconstrução. Letreiro centralizado sobre um fundo branco. O Ministério da Cultura apresenta História, Tradição e Memória da Cultura Gaúcha, em São Lourenço do Oeste. Equipe técnica. Coordenação editorial. Instituto Cultural de São Lourenço. Pesquisa: Catavento Produção Cultural, BSK Filmes. Produção de texto: Daiane Frigo. Edição, revisão, projeto gráfico: Arco-Íris Produções. Impressão: AS Indústria Gráfica. Distribuição gratuita. Venda proibida. Ficha catalográfica. F912H. Frigo, Daiane. História, Tradição e Memória da Cultura Gaúcha em São Lourenço do Oeste, Daiane Frigo. São Lourenço do Oeste, Instituto Cultural de São Lourenço 2023. 36P. IL Color. 1. Movimento Tradicionalista Gaúcho do Estado de Santa Catarina. 2. Gaúchos, Usos e Costumes, Santa Catarina. 3. Gaúchos, Identidade Étnica. Título: 2023 0236 CDD 98165, edição 23. Ficha catalográfica elaborada por Karina Ramos, CRB 14/1056. Sumário: imagem de fundo: montanhas e à frente da imagem diversos cavalos de tonalidade marrom sob um pôr do sol. Um homem de chapéu está montado em um dos cavalos. Sumário: 1. A apresentação, página 5. 2. Região e História Regional, página 7. 3. Gaúchos em São Lourenço do Oeste, página 11. 4. Manifestações da Cultura Gaúcha, página 19. 5. Considerações finais, página 32. 6. Referências, página 34. Página 5. Fundo de tonalidade marrom claro, cores de um pôr do sol. 1. Apresentação. À esquerda, imagem de Benjamin Consoli, o popular Tio Beja. Benjamin veste trajes gaúchos. Está sentado em um pedaço de tronco, derramando água com uma chaleira de ferro em uma cuia. Na frente de Benjamin,
uma fogueira que esconde sua perna esquerda. No lado direito da página, o texto. Buenas! Se aproxegue, puxe um banco e tome uma cuia. Te convido para a roda de mate, para ouvir os causos acontecidos em tempos idos, relembrando as tradições, revivendo a sina da gauchada por estes pagos. A narrativa que apresento vai trazer alguns aspectos da origem, da história e da preservação das tradições gaúchas no município de São Lourenço do Oeste. Este conteúdo foi pensado com a intenção de registrar, preservar e difundir essa tradição cultural como um dos produtos resultantes do projeto História, Tradição e Memória da Cultura Gaúcha em São Lourenço do Oeste, proposto pelo Instituto Cultural de São Lourenço, instituição que tem entre seus objetivos contribuir com a salvaguarda do patrimônio cultural local e regional. Os causos contados nesta cartilha não foram escritos solitos, contaram com a contribuição de prendas e peões lourencianos que trazem nas raízes os costumes do Rio Grande do Sul, herança repassada pelos antepassados e continuada pelos guris e gurias deste tempo. Página 6. Fundo de tonalidade marrom claro, pôr do sol. Na parte esquerda da página, o texto. Aproveitando o ensejo, fica aqui o agradecimento a Nélio Hélio Goldoni e sua esposa Marta Dalla Costa Goldoni, sócios fundadores do CTG. Dirceu Paulo Rota, atual patrão da entidade. Gilberto Bordignon, ex-patrão do CTG, e a esposa Claudete Mosquen Bordignon, filha do primeiro patrão da entidade. Leila Inês Franz Coelho, coordenadora da Invernada Artística. Flávia Thaís Leal Batistella e Matheus Toni Speaker, instrutores de danças tradicionais. Eduardo Berkenbrock, ex-posteiro da Invernada Artística. João Davi Folador, historiador e escritor lourenciano. Buscando atender todos os públicos, este material pode ser acessado por meio de audiodescrição, uma medida de acessibilidade pensada para difundir ainda mais este conteúdo. Conheça ainda a produção audiovisual e os painéis explicativos acessando os QR Codes no verso da cartilha. Aproveite os causos. Sopre a notícia aos quatro cantos do rincão. Leve este material para a querência. Proseie na roda de mate. Floreie outros causos que aqui não se contaram. Fale sobre a cultura gaúcha e a deixe viver. Nas palavras, na memória, no cultivar da tradição. Logo ao lado deste texto, parte direita da página, a silhueta da cabeça de um cavalo no primeiro plano e mais ao fundo, montanhas e um cavalo branco com a cabeça abaixada. Página 7. Fundo branco com alguns rabiscos bem leves. 2. Região e história geral. Na parte superior, imagem em preto e branco do acervo Museu Padre Fernando Nagel de Maravilha. Uma casa velha de madeira, pedaços de tronco de madeira e um homem sentado, usando um chapéu, olhando para frente, segura algo nas mãos. Na metade da página até o fim, o texto. Desde o início da ocupação humana no sul do Brasil, que compreende Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, as riquezas naturais, o clima e a diversidade da paisagem foram elementos importantes para atrair grupos de indivíduos para a região. No território que compreende a região oeste de Santa Catarina, a Bacia do Prata, uma das maiores reservas de água doce do mundo. O clima subtropical,
a vegetação, em sua maior parte floresta ombrófila mista, e a diversidade da fauna se somaram como elementos importantes para a sobrevivência e sustentabilidade dos grupos humanos a povoar o território. O povoamento da região sul, assim como de todo o Brasil, é construído a partir do encontro de grupos humanos de diferentes culturas e expressões. Povos indígenas, caboclos, europeus e seus descendentes, além de muitos outros povos e culturas que se integraram para formar a nação brasileira em sua ampla diversidade. As pesquisas de De Angelis, 2006, página 274. Sobre o povoamento do território catarinense em sua porção oeste, apontam dados históricos sobre a presença de populações indígenas ao longo do século XVIII, desde Camperê até os Campos de Caçador, além de grupos ao longo da margem direita do rio Uruguai. Durante o período imperial, o avanço da bandeira portuguesa levou à ocupação dos campos de Guarapuava e de Palmas, entre 1808 e 1851, seguida da abertura das rotas tropeiras entre Rio Grande do Sul e São Paulo, uma delas o Caminho de Palmas, ou das Missões. Estes eventos contribuíram para o povoamento da região e contato de diferentes grupos. Se inicialmente o vasto sertão assustava, com o tempo foi se tornando local privilegiado para expansão econômica e sustentabilidade das famílias numerosas e com muitos filhos, característica da formação social e colonização na região sul do país. Página 8. Fundo branco com alguns rabiscos bem leves. Na parte superior da página, desenho do tronco de um gaúcho com as mãos na cintura. Homem de bigodes, usando um chapéu, camiseta amarelo claro, um colete bordô com as bordas em laranja, calça marrom e um cinto. Ao lado deste desenho, foto de árvores e do rancho do agrimensor Ernesto Belter, da década de 1940. Esta imagem é do acervo Câmara de Vereadores de São Lourenço do Oeste. Logo abaixo, o texto. Sertão. O termo sertão, empregado como sinônimo de interior. Fonte Amado, 1995. Era utilizado até meados do século XX para se referir a territórios escassamente povoados, como é o caso da região que hoje compreendemos como Oeste Catarinense. Abaixo deste desenho, o texto em diagonal. Tu sabias disso, tchê? Parte inferior da página, Mapa de Santa Catarina. Em vermelho, a mesorregião Oeste Catarinense. Imagem da Wikipédia. Logo abaixo, Oeste Catarinense, conforme divisão microrregional do Brasil, definida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. A mesorregião Oeste Catarinense é uma das 6 mesorregiões do estado de Santa Catarina, formada pela união de 118 municípios agrupados em 5 microrregiões, sendo elas São Miguel do Oeste, Chapecó, Xanxerê, Concórdia e Joaçaba. Página 9. Fundo branco com leves rabiscos. Texto na parte superior da página. Entre o início e meados do século XX, a região oeste de Santa Catarina passou a ser vislumbrada como um espaço em potencial para prosperar e garantir a continuidade das famílias gaúchas, especialmente na região noroeste do Rio Grande do Sul. Com terras férteis e de valores acessíveis, o oeste de Santa Catarina tornou-se um espaço atrativo para migrantes italianos, alemães, poloneses, além de grupos de outras etnias instalados nas colônias gaúchas que, com o passar dos anos, haviam se tornado escassas para seus descendentes.
entre aspas. Na época, no Rio Grande do Sul, as famílias tinham bastante filhos e quando casavam, os pais conseguiam comprar terras em Santa Catarina ou no Paraná, porque era mais barata. E foi o que aconteceu com meu avô. Ele veio comprar terra para que os filhos se fixassem aqui e o meu pai, que era o filho mais velho da família, ele veio morar nessa região há 57 anos atrás. Feche aspas. Na parte inferior da página, foto colorida de roda de mate durante o desfile de 7 de setembro. Foto do acervo Família Console. Na foto estão 4 homens sentados lado a lado, vestem roupas de traje gaúcho. Já uma mulher, vestida de prenda, de braços cruzados, está sentada ao lado deles. Logo abaixo, o texto. A partir de 1920 e mais intensamente a partir de 1940, descendentes de europeus que viviam no Rio Grande do Sul passam a adquirir terras e migrar para a região oeste catarinense. E é neste cenário que temos a cultura gaúcha se expandindo para novas terras, como São Lourenço do Oeste. Página 10. Fundo branco com alguns leves rabiscos. Na parte superior da página, do lado esquerdo, um texto em diagonal. Bah, olha que tri! Logo abaixo, como quem diz esse pequeno trecho, o desenho por inteiro de um gaúcho, com braços abertos, mostrando um quadro. Ele usa bigodes, um chapéu na cabeça, camiseta amarelo claro, um colete bordô com as bordas em laranja, uma calça marrom e um cinto, botas marrons nos seus pés. Está com os braços abertos, apontando para um quadro logo ao seu lado. Dentro deste quadro, na parte esquerda da página, a capa de um livro, com o título Eternos Migrantes em Busca da Terra Prometida. Logo abaixo, o texto Eternos Migrantes. Na última década, o Brasil tem sido novamente um país de imigração. Semelhante ao que ocorreu no século XIX e início do século XX, dirigem-se para cá enormes contingentes populacionais. Agora, não mais dominantemente de países europeus, mas principalmente latinos. Você pode conhecer mais sobre este assunto na obra Eternos Migrantes em Busca da Terra Prometida, organizada por José Carlos Radin e Isabel Rosa Gritti, disponível para empréstimo na Biblioteca Pública Municipal de Santos Dumont. Na parte inferior da imagem, uma lupa mostra um trecho de um mapa, tonalidades de marrom e laranja e logo abaixo do texto. Para te saber, você já ouviu falar sobre imigração, emigração e migração? O termo migração é utilizado para se referir à entrada de pessoas em um país estrangeiro. Já emigração significa o movimento de saída de pessoas de um país para morar em outro. Migração também significa um movimento, mas pode ser utilizado para mudanças entre regiões. Que tal pesquisar com as pessoas do seu convívio ou da sua cidade para saber se elas nasceram em São Lourenço do Oeste, se vieram de outra região ou de outro país? Página 11. Gaúchos de São Lourenço do Oeste. Fundo claro. Na parte superior da página, o texto, do lado esquerdo. São Lourenço do Oeste é um município situado no noroeste de Santa Catarina, integrando o Grande Oeste catarinense. Na divisa com o estado do Paraná, situa-se na faixa de fronteira brasileira, a pouco mais de 100 quilômetros da Argentina. A área territorial do município é de 361,77 km², com uma altitude média de 895 metros acima do nível do mar. Suas divisas são ao norte o estado do Paraná,
ao sul, os municípios de Formosa do Sul e Irati, a oeste, os municípios de São Bernardino, Campo Herê e Saltinho, e a leste, os municípios de Jupiá e Novo Horizonte. A população é estimada em 24.501 pessoas. Fonte IBGE 2021. Distribuída na zona urbana entre os bairros Brasília, Centro, Cruzeiro, Perpétuo Socorro, Progresso, Santa Catarina e São Francisco. A área rural é composta por 3 distritos: São Roque, Frederico Wastner e Presidente Juscelino, cada qual com diversas comunidades. Logo ao lado deste texto, ao lado direito, foto em preto e branco de São Lourenço do Oeste, 1958-1959. A foto é do acervo da Câmara de Vereadores de São Lourenço do Oeste, uma rua de chão batido e várias casinhas. Na parte inferior da imagem, do lado esquerdo, o texto: a origem do nome do município. Informações de historiadores locais indicam que um grupo de tropeiros que cruzava a região certa vez, em uma das expedições, fez parada às margens da atual comunidade de Frederico Wastner e, por ser dia de São Lourenço, assim denominaram a pousada. Ao longo dos anos, novos moradores se estabeleceram nas proximidades, formando um pequeno vilarejo que levou às denominações Catanduva e Bracatinga, devido à presença de vegetação deste mesmo nome. Com o passar do tempo, o nome São Lourenço permaneceu e prevaleceu a designação do Oeste, que foi acrescida posteriormente. Logo ao lado, a imagem em preto e branco do rancho do agrimensor Ernesto Belter, década de 1940. Esta foto é do acervo da Câmara de Vereadores de São Lourenço do Oeste. Na foto, há um rancho de madeira, um touro, homens, mulher e criança olham para frente. Página 12. Fundo claro. Ao lado esquerdo da página, o texto. O município teve seu processo de colonização iniciado na década de 1940, mediante o interesse de empresários da região de Chapecó, que criaram a empresa colonizadora industrial Saudades Limitada. A partir da propaganda dos vendedores de terra da colonizadora, famílias de descendentes de italianos e alemães, vindos de diversas partes de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul e do Paraná, adquirem terras e passam a residir na região. Nesse processo de colonização, a figura do migrante gaúcho tem destaque por trazer costumes e práticas marcantes para o contexto da época e ainda presentes na atualidade. Logo abaixo, a foto de um homem de chapéu e óculos está de pé, tomando chimarrão, e uma mulher sentada num tronco de madeira, ambos vestidos de traje gaúcho. Esta é a foto do acervo ICSL, Arco-Íris Produções. Logo abaixo, o texto. Nélio Goldoni, natural de Antagorda, Rio Grande do Sul, migrou no ano de 1976 com a esposa Marta para Clevelândia, Paraná, para atuar como técnico em contabilidade. Em 1981, recebeu o convite para trabalhar na firma Libardoni e mudou-se para São Lourenço do Oeste, conforme relata. Tinha muitas famílias gaúchas aqui, e aí a gente se identificou com facilidade. No lado direito da página, num quadro, está o texto. Quer saber mais sobre a história de São Lourenço do Oeste? Visite no Museu Lourenciano. Comercindo Pedersete, a exposição Tempo e Memória, Fragmentos da História de São Lourenço do Oeste, 1949-1972.
Acesse o site do Instituto Cultural e saiba mais. http://icslsourenco.sc.gov.br/museu. E logo abaixo, o desenho do tronco de um homem gaúcho em cima de um cavalo. O homem tem bigode e chapéu na cabeça, usa um lenço e veste um poncho marrom com desenhos típicos. Página 13. Fundo de tons claros. Do lado esquerdo da imagem, foto de um homem grisalho de óculos segurando um livro. Foto do acervo ICSL Arco-Íris Produções. Logo ao lado, o texto Gaúchos em Santa Catarina e Paraná, obra do escritor lourenciano João Davi Folador. Reúne informações sobre a história catarinense, história regional e a presença dos gaúchos pelos estados sul-brasileiros com seus costumes e tradições. Conforme relata o escritor, entre aspas, como o principal local de migração dos gaúchos foi para Santa Catarina e Paraná, eu me situei nesses estados em que a população veio para exercer o mesmo tipo de atividade que exerciam lá no Rio Grande do Sul. O gaúcho que tinha aqui era da pequena propriedade. Fecha aspas. Abaixo da foto e do texto, outros dizeres. Com a vinda dos gaúchos para a região, são criados os CTGs e o culto às tradições gaúchas passa a ser manifestado por meio dos rodeios, em sua grande maioria, rodeios crioulos, com provas campeiras, tendo o tiro de laço como modalidade mais praticada nessa região. Existem ainda rodeios artísticos que apresentam as danças tradicionais em diversas modalidades. Na parte inferior da imagem, dentro de um quadro pontilhado, o texto. A Lei Estadual número 17.565/2018, que trata sobre o patrimônio cultural do Estado de Santa Catarina, reconhece oficialmente como componentes da cultura popular catarinense. Primeiro, a indumentária tradicional da cultura gaúcha e de todas as outras formas étnico-culturais do Estado, de ambos os sexos, ficam oficialmente instituídas como traje de honra ou social no Estado de Santa Catarina. Segundo, o rodeio, reconhecido oficialmente como um dos componentes da cultura popular catarinense. Terceiro, as festividades realizadas pelo Movimento Tradicionalista Gaúcho de Santa Catarina. No canto inferior direito, novamente o desenho do homem gaúcho com as mãos na cintura e sob sua cabeça o texto Bah, olha que tri! Página 14. Fundo de tonalidade clara. Texto. Por volta de 1975, ainda sem um CTG no município de São Lourenço do Oeste, algumas pessoas participavam de bailes, eventos e outras atividades tradicionalistas em CTGs da região. A família Jacir Mosquen frequentava o CTG Carreteando a Saudade, no município de Pato Branco, Paraná, de onde veio o incentivo para a formação de um centro em São Lourenço do Oeste. Dentro de um quadrado pontilhado, logo abaixo, Jacir Mosquen, falando no microfone. A foto do acervo da família Mosquen. Nesta foto, do lado direito, o texto entre aspas. O maior incentivador da formação do CTG em São Lourenço do Oeste foi Jacir Mosquen. Ele reuniu uma série de amigos e lançou a ideia. Texto de Nélio Hélio Goldoni. Logo abaixo do quadro. Com 7 anos, eu e minha irmã já participávamos, junto com os nossos pais, nos bailes do CTG Carreteando a Saudade em Pato Branco. Tinha um amigo do meu pai que se chamava Benjamin Console, o tio Beija. Ele sempre convidava o meu pai para participar e ele dizia: Mosquen, temos que construir um galpão lá em São Lourenço. Tem tanta gente que gosta da tradição gaúcha. E o tio Beija foi pondo uma sementinha. Aí começou o meu pai, o seu Aristides de conto,
o tio Nélio, os Cardoso, enfim, uma equipe muito grande começou a fazer reunião lá em casa. Meu pai trazia os irmãos Rigo, tocavam gaita, assavam um leitão no forno e nós fazíamos uma dança no porão da casa e depois tinha o momento da conversa sobre o CTG. Ninguém queria ser patrão no início, até que meu pai concordou em ser o primeiro patrão e o seu Aristides de Conto, o vice. Este texto é de Claudete Mochen Bordignon, filha de Jacir Mochen. Abaixo do quadro pontilhado, na parte inferior da imagem, ao lado esquerdo. O Centro de Tradições Gaúchas. Amizade Sem Fronteiras foi fundado oficialmente em 30 de agosto de 1983, para cultivar as práticas e manter vivo o folclore, a cultura e a tradição gaúcha no município. Local onde se trabalha em conjunto, se prega o respeito e a convivência fraterna entre as famílias. Há um calendário anual de atividades que resgatam as tradições, entre elas o rodeio crioulo, almoços e jantares com pratos típicos, danças, bailes, o acampamento farroupilha e outras atividades. Logo ao lado, do lado direito da foto, o texto Centro de Tradições Gaúchas, foto do acervo ICSL Arco-Íris Produções. Página 15. Logo no início da página, foto em tons terrosos do lançamento do cepo fundamental da sede do CTG. Esta foto é do acervo da família Console. Na foto há diversos homens, um ao lado do outro. Logo abaixo da foto, entre aspas, para a escolha do nome, Aristides de Conto lançou um concurso através da rádio local, a 12 de maio, que foi a incentivadora do CTG. Escolheram tantos nomes. Depois, uma comissão foi definindo e ficou CTG Amizade Sem Fronteiras. Fecha aspas. Frase de Nélio Hélio Goldoni. Abaixo deste texto, um quadrado pontilhado e dentro dele o texto. Hora da cuia. Um parceiro na hora do mate amargo. Programa da Rádio 12 de Maio, AM 630. Exibido há mais de 30 anos no horário das 11 ao meio-dia, com anúncios, músicas e informações. Com relação à Hora da Cuia, eu apresentei este programa de maio de 1993 até dezembro de 2021. Quando eu comecei o programa era misto, tocava música sertaneja e gaúcha. E eu pedi para a direção que o programa fosse eminentemente gaúcho, porque eu comecei a estudar sobre a cultura gaúcha e na época a gente tinha que comprar livros. Então, eu comecei a falar num estilo mais gauchesco e trazer curiosidades sobre a cultura gaúcha, traduzindo palavras, sempre fazendo um verso gaúcho de abertura. Em 1º de janeiro de 1994, eu criei o programa Rio Grande Nativo, com o propósito de divulgar a tradição, música, poesia, tradução de palavras, o causo, o dedo de prosa com a cultura gaúcha que falava sobre um tema. As pessoas se reuniam, ficavam em casa tomando chimarrão. Muita gente dizia que até gostava de ouvir porque dançava. A gente conseguia tanto no A Hora da Cuia quanto no Rio Grande Nativo enaltecer a cultura gaúcha da cidade. Frase de José Carlos Krumenauer. Página 16. Foto da entrada do CTG Amizade Sem Fronteiras. 2 arcos verdes dispostos lado a lado. Num dos arcos o texto CTG Amizade Sem Fronteiras. No outro arco o texto São Lourenço do Oeste, Santa Catarina. Esta é uma foto do acervo CTG Amizade Sem Fronteiras. Logo abaixo, 2 outras fotos. A foto da esquerda é do acervo da família Console, mostrando um galpão feito de capim. Anexo ao galpão, um carro marrom antigo. Abaixo desta foto,
o texto. Antes de construir essa sede que temos no CTG, a patronagem da época construiu um galpão redondo, coberto de capim, para ter um ambiente para fazer as reuniões. Foi chamado de Chaleira Preta, texto de Gilberte Bordigon. A foto da direita é a de uma mulher vestida de prenda. Usa saia azul e camiseta branca. Foto do acervo ICSL Arco-Íris Produções. Logo abaixo, o texto. O baile de inauguração foi o Adelar Bertucci, que tocou. Para essa inauguração, tinha o concurso da primeira prenda do CTG, e eu era uma das prendas que estava participando. Naquela época, a gente tinha que vender os números de rifa. Quem vendia mais era a primeira prenda. Eu fiquei a primeira prenda do CTG. Frase de Claudete Moschen Bordigon. Página 17. Homens, mulheres e crianças. Foto de pessoas de costas na missa nas futuras instalações do CTG. Fotos do acervo da família Console. Abaixo da foto, dentro de um quadro pontilhado, uma foto de um santo e 2 pequenos anjos, e logo ao lado o texto. Missa Crioula. Programação realizada durante as comemorações do padroeiro São Lourenço Mártir, celebrado em 10 de agosto. A missa é realizada no galpão do CTG Amizade Sem Fronteiras e, logo após, a comunidade segue em procissão até a igreja matriz para bênçãos dos veículos. Na parte inferior da página, ao lado esquerdo, o texto. Na organização do CTG existe uma diretoria, chamada de patronagem, e 2 setores, chamados Invernada Campeira e Invernada Artística. A Invernada Campeira reúne peões e prendas para atividades que remetem ao trabalho do gaúcho no campo. Na Companhia do Cavalo, em uma cancha, são feitas provas como tiro de laço, laço da vaca parada e gineteada. No lado direito desta imagem, foto de um homem em cima de um cavalo, tentando passar um laço em um touro. Esta foto é do acervo CTG Amizade Sem Fronteiras. Página 18. Fundo de tons claros. Foto de uma dança típica gaúcha. 2 mulheres ao centro vestidas de prenda. Uma delas com vestido azul e a outra com vestido amarelo. Estão rodeadas de 2 homens com trajes gaúchos e que possuem facões nas mãos, com os braços para cima. Foto de uma invernada artística no CTG Amizade Sem Fronteiras, no 24º FECARTE. Acervo CTG Amizade Sem Fronteiras. Na parte inferior da imagem, o texto. A invernada artística tem como objetivo preservar e recordar a cultura e as tradições gaúchas, promover a sociabilidade das famílias em ações e eventos que zelam pela preservação das lendas, canções e danças do folclore tradicionalista gaúcho. Entre as atividades desenvolvidas estão a dança tradicional, estilo paixão cortês e os segmentos individuais nas áreas poesia, versos e música. Logo abaixo, texto do lado esquerdo da página. No estilo paixão cortês, cada peão e cada prenda usa uma piúcha diferente da outra, porque cada indivíduo tem sua particularidade. Cada categoria tem uma cor distinta para ser usada. No comprimento do vestido também a gente identifica a categoria que faz parte. Já no estilo enarte, as piúchas são todas iguais, então visualmente tem essa distinção. Frase de Flávia Thaís Leal Batistella. Logo ao lado, 2 fotos da invernada artística do CTG Amizade Sem Fronteiras no 24º FECARTE. Foto do acervo CTG Amizade Sem Fronteiras. Na primeira foto, um casal fazendo uma dança, mulher de vestido azul de prenda e ao seu lado um homem vestido de traje completamente gaúcho. Na segunda foto, homem gaúcho com os braços para trás faz pose para a mulher vestida de prenda, um vestido rosa em sua frente.
Página 19. O fundo da página tem tons amarelos. Uma página em transparência com uma imagem de uma mulher de tranças montada em um cavalo. Texto acima do fundo. 4. Manifestações da cultura gaúcha. Gaúcho, nós podemos dizer que são as pessoas que cultuam a tradição. Não há necessidade de ter nascido no Rio Grande do Sul para ser gaúcho. Basta você saber os costumes e se engajar no grupo. Frase de Gilberto Bordignon. O termo gaúcho, amplamente conhecido por todo o Brasil, refere-se às pessoas que nascem no estado do Rio Grande do Sul e os seus descendentes estende-se a todos aqueles que, de alguma forma, cultuam a tradição ou têm identificação com algum símbolo desta cultura, como diz o poeta Kleber Martins. Entre aspas. Ser gaúcho não é uma opção geográfica, é uma filosofia de vida. Filosofia essa que é um dos alicerces da formação social do sul do Brasil. Porém, nem sempre esse termo carregou tais significados. Das versões que se tem descritas quanto à etimologia da palavra gaúcho, a que mais se tem evidências é uma expressão da tribo Quechua, original da região dos Andes, e segundo Feld, 1967, seria Uaxu, que significa órfão, filho de, ventre indígena com forasteiro. Nesse caso, das indígenas guaranis da região das Missões, com portugueses e espanhóis que habitaram a região após a tomada das Missões pelo Reino de Portugal. Com o fim das colônias jesuíticas, no século XVIII, a região do Pampa abrigou e deu condições para a reprodução em larga escala do gado, que antes era domesticado e limitado por cercas de pedra, taipas, que demarcavam as reduções. A partir disso, o gaúcho, com habilidades únicas de laço e boleadeiras, passa a atuar na captura de gado, tropeiro e venda. Na parte inferior da página, imagem em desenho de uma boleadeira. Imagem do Portal das Missões. Ao lado esquerdo da imagem, 2 homens tentando laçar um touro. E no lado direito da imagem, também 2 homens tentando laçar. Um dos homens consegue laçar. Página 20. Fundo em tons claros. Na parte superior, textos. Com suas habilidades da lida campeira, surge a figura lendária do gaúcho, homem altivo, sempre no lombo de um cavalo, com seu chapéu e suas esporas a galopar. Com o surgimento das grandes estâncias na província de São Pedro, os gaúchos passam a ser integrados às grandes fazendas como peões. O peão gaúcho começa a aprender músicas, danças, poemas e fortalecer velhos hábitos como chimarrão em volta do fogo de chão, formar famílias e cultivar amizades. Com o passar do tempo, começaram a fazer cercas no Pampa e as sesmarias de terras começaram a ser distribuídas entre os grandes produtores. E então o gaúcho passou a não ser mais chamado de gaúcho, porque perdeu seu cavalo e começou a trabalhar de peão. Peão quer dizer o homem sem cavalo. Então, passou a ser peão nessas estâncias e somente na Revolução Farroupilha esses gaúchos começaram a ter de volta os seus cavalos. Frase de Mateus Togni Speaker. Essas tradições vieram do Rio Grande do Sul tanto da zona alemã quanto da italiana. Só que essas tradições, chimarrão, cantigas, churrasco, os italianos e alemães do Rio Grande do Sul aprenderam com os gaúchos da região da Campanha, Pampa, que estavam aqui antes deles. Então, esses italianos e alemães imigrantes assimilaram, aprenderam as tradições do Rio Grande do Sul e depois levaram para Santa Catarina. Frase de João Davi Folador. Na parte inferior da página, desenho de um homem trajado de gaúcho, com os braços abertos apontando um texto que está num quadro pontilhado ao seu lado. Pampa é um bioma presente no Rio Grande do Sul. Faz parte também dos países Argentina e Uruguai. São paisagens variadas, como serras, planícies, coxilhas e caracterizam-se pelos campos nativos, a presença de matas ciliares, matas de encosta, matas de pau-ferro, matas de encosta,
matas pau-ferro, formações arbustivas, butiazais, banhados, afloramentos rochosos, entre outros. Os campos do bioma pampa têm grande importância na absorção do carbono e controle da erosão. Que tal pesquisar quais são as plantas e animais que vivem nesse bioma? Página 21. Fundo de tons claros. Acima do fundo, o texto. Seguindo nos trilhos da história, vamos compreender agora como surgiu a ideia do tradicionalismo gaúcho. Passada a Revolução Farroupilha e outras guerras que se seguiram, em 1898, João Sesimbra Jaques, considerado o patrono do tradicionalismo gaúcho, integra um clube social, o Grêmio Gaúcho de Porto Alegre, que relembravam os grandes bailes de estâncias, utilizando trajes com músicas e danças típicas. Esse movimento durou algum tempo e depois esmoreceu. Então, em 1947, a iniciativa desse grupo é retomada, momento no qual a sociedade brasileira vivia forte influência da americanização, devido às glórias oriundas da Segunda Guerra Mundial, buscando retomar os hábitos locais, os costumes e as tradições. Um grupo de estudantes do Colégio Júlio de Castilhos de Porto Alegre, que é a primeira Ronda Crioula, iniciativa que inspirou o surgimento dos Centros de Tradições Gaúchas, CTGs, e a Semana Farroupilha. Foram pesquisadas e reconstituídas músicas, temas dos bailes, versos e elementos da indumentária primitiva gaúcha. Texto de Bastos, 2016. Na Semana Farroupilha, a gente reúne muitos artistas regionais, trovadores, cantadores. A invernada artística se apresenta, a campeira começa fazendo o desfile da cidade até o Galpão Farroupilha, trazendo o homenageado, a bandeira do tradicionalismo do Brasil, do Estado, a bandeira do CTG e a chama crioula, que é o símbolo da Semana Farroupilha. Chegando no galpão, todos os rancheiros estão ali esperando chegar a chama, e ela passa de rancho a rancho para que esse símbolo desperte no coração e no sangue da pessoa a continuidade do tradicionalismo. Frase de Gilberto Bordigon. Na parte inferior da página estão duas fotos. A primeira foto, em preto e branco, com a primeira chama crioula. 3 homens em seus cavalos. A segunda foto, Paixão Cortes. Estas imagens é de reprodução da internet. O homem usa vestes típicas gaúchas e segura uma cuia de chimarrão na mão. Imagem, linha campeira. Logo abaixo das fotos. Figura emblemática desse grupo foi João Dávila Paixão Cortes, que fez ressurgir as figuras do hino e da bandeira rio-grandense. Além disso, junto com Barbosa Lessa, Paixão Cortes iniciou suas pesquisas e foi para a região interiorana do estado recolher depoimentos para o resgate da cultura até então pouco lembrada pela sociedade. A primeira dança encontrada foi a popular Dança do Pezinho. Página 22. Fundo de tons claros. Sob o fundo, do lado esquerdo da página, o texto. Refrão. Aí bota aqui, aí bota ali o teu pezinho bem juntinho com o meu, 2 vezes. E depois não vai dizer que você já me esqueceu, 2 vezes. Refrão. Aí bota aqui, aí bota ali o teu pezinho bem juntinho com o meu, 2 vezes. E no chegar deste teu corpo, ai um abraço quero eu, 2 vezes. Refrão. Aí bota aqui, aí bota ali o teu pezinho bem juntinho com o meu, 2 vezes. Agora que estamos juntinhos, dá cá um abraço e um beijinho, 2 vezes. Logo ao lado, foto de uma invernada artística no CTG Amizades Sem Fronteiras, no 24º FECARTE. Foto do acervo CTG Amizades Sem Fronteiras. Na foto, uma moça de pé, trajando vestido de prenda amarelo. Do centro para o final da página, o texto. A parte principal do tradicionalismo gaúcho é Paixão Cortes. Ele e Barbosa Lessa,
além de serem os criadores da Ronda Crioula, que foi o primeiro movimento do Grupo dos Oito, lá no Colégio Júlio de Castilhos, em Porto Alegre, para que as tradições voltassem a ser exploradas e estudadas. Eles também criaram esse nome de Centro de Tradições Gaúchas e assim também as diretrizes para esses locais. Texto de Matheus Togni Speaker. Nos anos 70, houve uma grande expansão dos centros de tradições gaúchas. Começaram a se erguer galpões em inúmeros municípios dos 3 estados que compõem a região sul do Brasil. Sendo assim, sentiram a necessidade de criar uma entidade que desse o aporte e conseguisse unir as ramificações do tradicionalismo. Foi criado então o MTG, Movimento Tradicionalista Gaúcho, uma entidade comandada por um presidente eleito pelos patrões de todos os CTGs e regida pela Carta de Princípios que escrita por Barbosa Lessa. O MTG, até os dias atuais, é quem regulamenta as atividades dos centros de tradições gaúchas em seus respectivos estados federativos. Em Santa Catarina, no ano de 1973, foi fundado em Lages o MTC, Movimento Tradicionalista Catarinense. Na sequência, passou a denominar-se ATGESC, Associação Tradicionalista Gaúcha do Estado de Santa Catarina. E apenas em 1985 passa a se chamar MTG/SC. No estado catarinense, existem mais de 500 CTGs e 1.500 piquetes, grupos que participam das provas campeiras e estão ligados a um CTG. Saiba mais no site www.mtgsc.com.br. Página 23. Fundo de tons claros. Sobre este fundo, um texto ocupa até o centro da página. Texto. Elementos marcantes na cultura gaúcha. Um costume que é muito do gaúcho era a gente se reunir nos finais de semana e fazer uma carne, bater papo, ouvir música gaúcha, frequentar algum fandango. Texto de Nélio Hélio Goldoni. O culto às tradições gaúchas, para mim, causa uma sensação de pertencimento ao espaço, ao local onde se vive, ao grupo. Já diz o ditado: quem não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. E o culto às tradições faz com que essa sensação de pertencimento seja criada dentro do ser, e isso é muito importante. Texto de Matheus Togni Speaker. Dançar, cantar, florear uma gaita, tomar um chimarrão, fazer churrasco em fogo de chão, declamar trovas. Esses e tantos outros elementos são marcantes da cultura gaúcha. Vamos conhecer mais. Culinária. A culinária gaúcha é muito rica e variada. A base dos pratos costuma ter a carne, galinha, ovelha, boi e porco como ingrediente principal, sendo adaptada conforme os recursos de cada região. O principal prato é o churrasco, tradicionalmente preparado em espetos cravados em volta do fogo de chão ou em churrasqueiras. Outros pratos típicos são arroz carreteiro, vaca atolada, costelão e charque. Na parte inferior da página, 2 fotos. A primeira, de churrasco em fogo de chão. Esta foto é do acervo da família Consoli. Na foto, homens estão em torno de um grande pedaço de carne sendo assado. Já a segunda foto, logo ao lado direito, é do preparo do arroz carreteiro. Esta foto é do acervo da família Consoli. Na foto, homens com roupa típica gaúcha preparam o arroz e estão em volta de um grande tacho. Logo abaixo das fotos, um texto entre aspas. O famoso costelão no fogo de chão significa algo muito forte para o tradicionalista. O próprio cheiro da fumaça, o tempo de preparo, a cuia que vai rodando de mão em mão, uma boa prosa, acho que é isso que completa o costelão de fogo de chão. Frase de Leila Inês Franz Coelho. Página 24. Fundo de tons claros. Sob esse fundo, do lado esquerdo superior da página,
foto do acervo ICSL Arco-Íris Produções. Na foto, 4 pessoas, 3 homens vestidos de traje gaúcho e mais uma mulher. Estão todos no entorno de uma fogueira. Logo ao lado direito da foto, o texto. Geralmente, de manhã cedo, no final da tarde, se convida o vizinho para tomar um mate. Muitas vezes, você convida para o mate, mas o interesse é conversar sobre a plantação, sobre o fim de semana, sobre a festa que vai ter na comunidade. Além do chimarrão, a gente faz o tal do carreteiro, arroz de galpão e convida os amigos. Faz um sistema bem rústico e campeiro lá fora, com o costelão fogo de chão, que é uma coisa raiz do tradicionalismo. Texto de Gilberto Bordignon. Já na parte inferior da página, dentro de um quadrado pontilhado, um texto sobre o dia do chimarrão. 24 de abril, dia do chimarrão. Bebida muito apreciada pelos gaúchos. O chimarrão faz parte do cotidiano de pessoas espalhadas por toda a América Latina, mantendo vivo um legado deixado pelos índios guaranis. Seu preparo é feito a partir da infusão da erva mate e água preparada em um porongo e sorvida por meio de uma bomba. Confira a seguir algumas dicas para o preparo. 1. Foto de uma cuia de erva mate vista de cima e logo abaixo a explicação. Coloque 2/3 da cuia de mate, aproximadamente até o pescoço. 2. Foto de uma cuia de chimarrão e uma mão segurando parte da erva, logo abaixo a explicação. Tape a boca da cuia com a mão esquerda e, fazendo-se uma inclinação, joga-se toda a erva para a metade esquerda. 3. Foto de uma cuia de chimarrão e uma mão segurando uma parte da erva, logo abaixo a explicação. Bata levemente na cuia, procurando fazer com que o pó desça ao fundo do porongo e os pauzinhos fiquem mais em cima. 4. Foto de uma mão segurando uma cuia e água quente, sendo derramada logo abaixo a explicação. Lentamente, vai-se trazendo a cuia à verticalidade anterior, de modo tal que o barranco de erva não desmorone. Adicione água morna para cevar ou inchar a erva. 5. Foto de uma cuia e uma mão mexendo a erva, logo abaixo a explicação. Depois de alguns minutos, fechando a biqueira, introduz a bomba e está pronto o mate. Ao final da página, o texto. A presença do chimarrão não pode faltar. Onde eu tiver cuia, tá comigo. O chimarrão é típico. O pessoal que participa aqui, todo mundo gosta. Aquele que não gosta vai se envolvendo e tem um momento que ele vai estar com uma cuia na mão também. Frase de Dirceu Paulo Rota. Página 25. Fundo em tons claros. Sobre este fundo, o texto. Fandango. De acordo com o professor Rogério Bastos, 2018, a origem do baile gaúcho que conhecemos hoje, também chamado de fandango, remonta a 1947, quando é criado o Departamento de Tradições Gaúchas, no Colégio Júlio de Castilhos, com a presença de Paixão Cortês e outras figuras emblemáticas do tradicionalismo. A partir desse momento, são realizados encontros com músicas e danças inspiradas nas tradições, tendo início os fandangos ou bailes gaúchos. Esse movimento propiciou o surgimento de conjuntos musicais para animar os bailes e grandes eventos culturais por todo o Brasil. Sarau da Prenda, jovem ou baile de debutante a gaúcha. No centro da página, foto da escolha da primeira prenda do CTG, foto do acervo da família Console. 4 pessoas estão lado a lado, sendo um homem de traje típico gaúcho falando algo e ao lado 2 casais, sendo 2 prendas vestidas de azul e 2 homens de trajes típicos com lenço vermelho ao pescoço. Logo abaixo da foto. Na sociedade, existe o baile de debutantes. O sarau da prenda jovem no CTG é o sinônimo disso. É onde os pais apresentam a filha para a sociedade. Os primeiros que aconteceram aqui no CTG tiveram muitas meninas, porque vinha gente de outros municípios participar. Texto de Marta Dalla Costa Goldoni.
Quando eu era pequena, uma coisa que me atraía muito eram os bailes do Sarau da Prenda Jovem. Quando eu fiz 15 anos, eu pedi para minha mãe para fazer. A gente tem uma preparação com a escolha da madrinha, das prendas, o tema da decoração, o par, a música, a valsa. Isso tudo envolve muito a prenda e fez com que eu tivesse muito mais amor pela entidade e pela cultura gaúcha. Texto de Flávia Thaís Leal Batistella. Página 26. Fundo em tons claros. Do lado esquerdo da página, um texto. O pai desfilava com a filha e, em um determinado lugar, encontrava a mãe. Daí, os pais deixavam ela e se sentavam até a hora da valsa. A primeira era o pai que dançava. Depois, ela tinha um par, um padrinho que dançava a segunda música e depois a sociedade se envolvia na dança. Tinha um baile. Texto de Marta Dalla Costa Goldoni. Do lado direito da página, foto de um casal trajado dançando. Foto do acervo da família Console. Logo abaixo, o texto. Indumentária. A indumentária é um elemento fundamental para preservar os costumes, as tradições e o folclore do gaúcho. Pensando em orientar a indumentária a ser utilizada nas atividades cotidianas, apresentações artísticas e participações sociais, tais como bailes, congressos, representações, o movimento tradicionalista gaúcho definiu em convenção as diretrizes para a piúcha gaúcha adulta. Nas atividades campeiras e em trajes mirins são realizadas pequenas adaptações, mas a base da indumentária segue o mesmo estilo. Na parte inferior da imagem, lado esquerdo, foto de um casal com trajes gaúchos, acervo do CTG Amizade Sem Fronteiras. Logo ao lado do texto explicativo. Piúcha masculina, peão. Bombacha, camisa, botas, colete, cinto, guaiaca, chapéu, paletó, lenço, faixa, pala, esporas, faca. Piúcha feminina, prenda. Saia e blusa ou bata, saia e casaquinho, vestido, saia de armação, bombachinha, meias, sapatos e botinhas, cabelo, maquiagem e joias. Acervo do CTG Amizade Sem Fronteiras. Antigamente, não usava tanta piúcha. Depois que nós adentramos na aldeia da montagem do CTG, aí que a gente começou a frequentar os bailes com piúcha. A bombacha, a bota, guaiaca, lenço, chapéu, mala de garupa. Texto de Nelson Hélio Goldoni. Fim da página 2. Saiba mais no site www.mtg.org.br/diretrizes. Página 27. Fundo em tons claros. Imagem e transparência de um homem vestido de traje gaúcho com o microfone na mão. Sob o fundo. Música. A música é mais um dos elementos de afirmação da identidade gaúcha, retratando nas letras o carinho e o orgulho do seu povo com a tradição, trazendo no palavreado e na pronúncia uma expressividade singular. O estilo musical gauchesco possui formação harmônica, melódica, complexa, tornando-se difícil de ser interpretado em alguns casos por músicos que não possuem ligação direta com a cultura. Na cultura gaúcha, ganham destaque dois movimentos distintos, mas de formas semelhantes, o tradicionalismo e o nativismo. Música tradicionalista. Apresenta variações de canções que animavam as danças de salão centro-europeias no século XIX. A valsa, polca e a mazurca foram adaptadas para ritmos como vaneira, chamamé, milonga e rancheira. Música nativista. A música nativista é um dos gêneros mais representativos da identidade da região sul. Do mesmo modo que as canções tradicionalistas, as nativistas enfatizam o amor pelas tradições. O gaúcho, o campo, o cavalo, os valores e a culinária regional. Ela é estilo mais lento e intimista, com interpretações geralmente mais intensas e dramáticas. Na parte inferior desta página, dentro de um quadrado de pontilhado, há o texto. Declamar, fazer uma trova, cantar de improviso. Tu sabe o que é isso?
Em diversas culturas, existe alguma forma de expressão vocal e gestual na qual um declamador, ou trovador, expressa por meio de versos um tema, de modo a emocionar e tornar real na imaginação de quem assiste e ouve cada verso do poema. Cantiga ou prosa. Desafio. Que tal declamar a trova estilo Gildo de Freitas, feita em homenagem a um dos maiores trovadores gaúchos? Estilo Gildo de Freitas. Quero mostrar aos senhores, para manter e preservar nossos principais valores, e que esta cultura prossiga, alegrando os apreciadores que entendam nossa mensagem nesta singela homenagem ao nosso Rei dos Trovadores. Ao nosso Rei dos Trovadores, que fez da trova um sovel, para a alma subir por ele e não ficar vagando ao léu, a família trovadoresca para Gildo tira o chapéu. Deve estar feliz lá em cima, brincando através da rima com os anjinhos do céu. Página 29. Fundo de tons claros. Sobre este fundo. Texto. Danças. Segundo Herrera Errigo, 2020, o folclorista Paixão Cortês, em sua obra Danças e Dançares, 2001, descreve que a interpretação da dança é a maior importância e validade, pois traduz as características de uma época, a expressão da vida de uma coletividade, o desenvolvimento sociocultural de uma comunidade. Assim, as danças são importantes como manifestações da cultura gaúcha, seja nos fandangos, seja nos festivais que apresentam as danças tradicionais. Logo abaixo, 3 fotos. Na primeira foto, estão em evidência 2 casais fazendo uma dança típica. A segunda foto, há um casal ao fundo trajado tipicamente e um casal de crianças fazendo uma dança. Na terceira foto, um homem vestido com traje típico e uma mulher ao seu lado, usando uma calça jeans, tênis e um casaco cinza. Logo abaixo das fotos. No início, não existiam concursos e festivais na nossa região, então a gente chamava-o de entreveros. A gente juntava as invernadas e ia até os municípios vizinhos nos bailes. Não se concorria a premiações. Existia um troféu rotativo a cada entidade e cada entidade ficava um período. A partir do momento que o Rio Grande do Sul começou a ter mais concursos, a gente teve o interesse de participar. A gente foi atrás de um instrutor e trouxemos o estilo Paixão Cortês, que é um dos estilos campeiros de dança. Texto de Flávia Thaís Leal Batistella. Através de amigos, eu comecei a participar da invernada. A primeira dança que aprendi foi o tatu, com volta no meio, uma dança de sapatelo. Texto de Eduardo Berkenbrock. A dança ajuda muito a criança e o adolescente no desenvolvimento psicomotor e traz esse sentimento que podemos comungar todos numa mesma direção. Texto de Matheus Togni e Speaker. No canto inferior direito da página, há o desenho de um casal gaúcho fazendo uma dança. Página 29. Fundo de tons claros. Sob o fundo, o texto. As danças tradicionais que foram pesquisadas são classificadas em 4 ciclos coreográficos: minueto, fandango, contradança e danças de pares enlaçados. Herrera Rigo, 2020. Veja alguns exemplos. Queromana, dança cerimoniosa. Ciclo, minueto. Tirana do lenço, dança executada com muita graciosidade e revestida de romantismo. Ciclo, fandango, pezinho, caracteriza-se por ter sido a primeira dança pesquisada, de origem açoriana. Ciclo, contradança. Shot, carreirinho, surgiu como uma coreografia da dança do shot nos bailes. Ciclo, pares enlaçados. Do centro até o fim da página, ao lado direito, há o texto. O universo dos festivais de dança gaúcha. Na atualidade, existem vários festivais que têm por finalidade a divulgação e preservação de danças tradicionais. Alguns deles são
Festival Nacional da Tradição Gaúcha, FENARTE. Encontro de Arte e Tradição, ENARTE. O Festival Gaúcho de Danças Tradicionais, FEGADAN. Festival Gaúcho de Chula, FEGA-Chula. No estado catarinense, o evento com maior destaque na parte artística é o Festival Catarinense de Arte e Tradição, FECARTE, que é realizado a cada 2 anos, onde todas as modalidades coletivas e individuais são realizadas e são revelados os campeões do estado. O último FECARTE aconteceu em São Lourenço do Oeste, entre os dias 3 e 4 de setembro de 2022. Imagem do acervo CTG Amizade Sem Fronteiras. No FECARTE, a gente fez um trabalho muito grande para que em cada modalidade alguém se inscrevesse. Violão, gaita, declamação, dança, dança de salão, chula e assim, além de estar sediando o evento, a gente trouxe o troféu geral para a entidade. Texto de Leila Inês Franz Coelho. 3. Saiba mais em www.mtgsc.com.br/fecarte-2022. Do lado direito, há 2 fotos, uma acima da outra. A primeira foto é de um casal tipicamente trajado, levantando seus braços para cima. A foto logo abaixo é de um homem tocando violão ao fundo e uma moça de cabelos amarrados cantando ao microfone. Página 30. Fundo de tons claros. Sobre este fundo, ao lado esquerdo superior da página, o texto. Atividades campeiras. No dia a dia do gaúcho, as atividades campeiras são vivenciadas na lida do campo, o trato dos animais, cuidado com o cavalo e seus apetrechos, pastagens para os bichos e outros afazeres campeiros. Um dos principais eventos da cultura gaúcha é o rodeio crioulo, acontecimento que envolve atividades campeiras de montaria, provas de laço, gineteadas, pealo, chasque, cura de terneiro, provas de rédeas e outras provas típicas da tradição gaúcha nas quais são avaliadas a habilidade do homem e o desempenho do animal. Logo ao lado deste texto, uma foto do acervo da família Console. 6 gaúchos seguram um touro e posam para a foto. Abaixo da foto, o texto. Existem ainda outros esportes campeiros, como jogos de carteado, bocha e o tetarfe, que une 4 modalidades diferentes: argolas, tava, jogo do osso ou 5 marias, tejo, de moedas e ferradura. Ao lado desta imagem, um QR Code com o texto indicativo. Dica: assista ao vídeo para conferir dicas de como jogar. Acesse o QR Code com a câmera do seu celular. Logo abaixo deste QR Code, do lado esquerdo, símbolo do estado do Rio Grande do Sul, condutor de tropas e tropeiros, personagem mitológico, da lenda do Negrinho do Pastoreiro, parceiro do laçador, figura marcante nas trovas e músicas, nas lidas campeiras, nos momentos de lazer. O cavalo é mais que um animal para a lida, é um companheiro para o gaúcho. Nas gírias populares é chamado de pingo, matungo, tordilho, uma forma afetuosa de se referir ao animal que é o parceiro do dia a dia, figura importante para as práticas da cultura gaúcha. Logo ao lado, foto do acervo da família Console de um senhor gaúcho montando um cavalo. Ao final da página, dentro de um retângulo de pontilhados, o texto: para ti saber. O cavalo crioulo, juntamente com quero-quero, são reconhecidos como animais símbolo e patrimônio cultural do estado do Rio Grande do Sul, de acordo com a Lei nº 11.826, de 2022. Além destes, o estado rio-grandense reconhece a fuchsia régia, popularmente chamada de brinco de princesa, como uma flor símbolo do estado, de acordo com o decreto 38.400 de 1998. A erva mate Ilex paraguariensis, como a árvore símbolo, Lei nº 7.439 de 1980, e o chimarrão como a bebida símbolo, de acordo com a Lei nº 11.929 de 2003,
Que tal pesquisar mais sobre o assunto? Página 31. Fundo de tons claros. Acima, do lado esquerdo da página, o texto. Palavreado. Do gauchês ao português, são muitas as palavras utilizadas pelo gaúcho para se expressar. Confira a seguir alguns termos. Abagualado, grosseiro, rude, inculto, rústico, abrutalhado. Viril. Ala, puxa, tchê, interjeição de surpresa. Arreganhado, exibido. Bah, interjeição que vale para quase tudo: surpresa, rejeição, aprovação, admiração. Barbaridade designa admiração, espanto, surpresa, estupefação. Bucha, coisa difícil. Buenas, cumprimento, sinônimo de olá, tudo bem. Capaz, imagina. China, chinoca, é uma mulher campeira. Chinelear, humilhar. Campeando, procurando. Cusco, cachorro. Despacito, devagar. Em cima do laço, com pressa, apressado, com pouco tempo. Entrevero, briga generalizada ou mistura de alimentos, prato típico. Fandango, qualquer tipo de baile, festa ou divertimento. Ginete, aquele que é um bom cavaleiro, monta bem, com firmeza e elegância, domador. Guri, menino. Guria, menina. Guaipeca, cão pequeno, sem raça definida, vira-lata. Guasca, homem rústico, valente, forte, guapo, grosseiro, rude. Guaiaca, cinto com bolsos feito de couro usado na piúcha. Guapo, forte, bonito. Indiada, vários homens, grupo. Lomba, ladeira, morro. Mate, chimarrão. Matungo, cavalo velho, ruim. Minuano, ventro frio, comum nos meses de inverno. Pago, lugar. Piá, menino. Piúcha, indumentária típica do gaúcho e gaúcha. Pingo, cavalo bom, vistoso, fogoso, bonito e corredor. Peixada, batida, acidente. Pila, moeda vigente. Prenda, mulher. Peleia, briga, disputa. Posteiro, empregado, morador da estância que zela pelas cercas e pelo gado. No CTG, indica o responsável por um setor. Querência, terra natal. Rincão, porção de campo rodeado de matos, onde os animais podem pastar em segurança. Talagaço, de uma vez só. Tordilho, pelagem ou cor de pelo de cavalo com fundo branco, mesclas de outras cores, grisalho. Tri, prefixo utilizado para aumentar as coisas. Vareio, vencer com vantagem. Vivente, pessoa. Chiru, aquele que tem pele morena, acaboclado. 4. Para saber mais, acesse a matéria Aprenda gírias e palavras gaúchas e seus significados, disponível em redglobo.com.br/extras-gírias-e-palavras-gaúchas-e-extras-palavras-gaúchas-e-ghtml. Lado direito da página. Dentro de um retângulo de pontilhados, o texto. Existe uma expressão popular muito comum no sul do país, que é dormir com as galinhas. Você sabe o que significa? Que tal pesquisar ou tentar elaborar uma frase com essa expressão? Desenho do tronco de um homem gaúcho dizendo a seguinte frase: Bah, olha só que tri! Página 32. Fundo alaranjado com imagem em transparência de um grupo de homens e mulheres gaúchos. Um dos homens está tocando um violão e os demais estão ao seu lado. 6. Considerações finais. Lado esquerdo da página. E que modo melhor haveria para encerrar estes causos sobre a cultura gaúcha do que pelas palavras de quem vive a tradição
e encontra nela uma forma de compartilhar experiências e ser feliz. O CTG é um lugar que a gente preserva os costumes, existe um companheirismo, um respeito, uma camaradagem e deixa feliz que parte dos meus filhos participaram do CTG. Eles vivenciaram essa cultura. Hoje tenho minha neta que dança e agora está querendo laçar. Então eu vivenciei e estou vendo que se propiciaram frutos. Aqui é fácil de propiciar amizades e de ter o respeito, porque ninguém vive isolado. Texto de Nélio Hélio Goldoni. Do lado direito da página, foto de um casal gaúcho, sentados tomando chimarrão. Mais abaixo, do lado esquerdo da imagem, um homem gaúcho tomando chimarrão sentado. No pescoço, um laço amarelo e ao lado da foto, ao dizer: em São Lourenço do Oeste, cada ano que passa tem mais pessoas aderindo à cultura gaúcha. Os eventos do CTG estão se tornando os maiores eventos do município. No rodeio, se reúnem em 3 dias, 10 a 12 mil pessoas. Na Semana Farroupilha, numa semana, passam 10 mil pessoas. Texto de Dirceu Paulo Rota. E no fim da página, ao lado esquerdo, há o texto. Para mim, a cultura gaúcha, na parte da dança, faz bem para a alma. Isso eu passei para minha filha. Cultivar a cultura gaúcha é levar os princípios, o respeito, a família. Se a gente perder, isso não vamos mais ter sentido enquanto sociedade e família. Texto de Flávia Thaís Leal Batistella. Logo ao lado da foto de Flávia, logo ao lado, foto de Flávia, com o vestido típico gaúcho azul escuro. Página 33. Texto do lado esquerdo do início da página. Depois que se torna contato com o movimento tradicionalista, é uma paixão que se cria. É um vínculo muito forte com a instituição, o CTG, e com o tradicionalismo. Texto de Eduardo Birkenbrock. Ao lado, foto do tronco de Eduardo. Ele está de bigode, cabelos na altura do pescoço, com um lenço cinza ao pescoço. Logo abaixo, foto de um casal típico dançando e logo ao lado, o texto. Acredito que o tradicionalismo vem passando e vai passar por muitas reformulações para se adequar ao mundo. Mas os bons valores, bons princípios, esses se mantêm e agregam na vida das crianças e adolescentes. Texto de Matheus Togni, speaker. Logo abaixo, mais um texto, outro depoimento, de Leila Inês Franz Coelho. A cultura gaúcha é uma das mais fortes do nosso município, talvez pelo gigantesco nome, Amizade Sem Fronteiras, pelo tempo que se existe, pelo amor e o carinho que todo mundo cuida desta entidade. Na imagem, aí está Inês, logo ao lado do texto, sentada, vestindo uma camiseta branca e saia marrom. No fim da página, mais um depoimento de Gilberto Bordignon. Os bons costumes dos nossos avós, dos nossos pais, era trazer uma região nova e começar isso em São Lourenço do Oeste. Eu tiro o chapéu para as pessoas que tiveram a coragem de começar e formar um CTG para continuar essa tradição. Ao lado do texto, foto de um casal gaúcho dançando. Página 34. Fundo de tons claros. Acima deste fundo, o número 6 e o texto escrito Referências. Assembleia Legislativa, Lei nº 17.565 de 2018, consolida as leis que dispõem sobre o patrimônio cultural do Estado de Santa Catarina, disponível em leis.alesc.sc.gov.br/HTML/2018/17.565/lei.html. Acesso em 21 de novembro de 2022. Bastos, Rogério. A evolução dos bailes gaúchos 2018, disponível em www.rogeriobastos.com.br/2018/05/a-evolução- dos bailes-nacos-da.html. Acesso em 1º de fevereiro de 2022. Bastos, Rogério. A história do tradicionalismo gaúcho organizado. Caderno Piá 21, janeiro 2016. Disponível em www.mtg.org.br/wp-content-uploads/2021/08/PA
21-2016-01.pdf. Acesso em 16 de janeiro de 2023. Próximo. Cortes. J.C. Paixão. Tradicionalismo gauchesco. Nascer, causas e momentos. Caxias do Sul. Lorigraf 2021. Próximo. De Ângeles. Vilmar da Rocha. Para uma história dos índios do Oeste Catarinense. Cadernos do CEOM. 20 anos de memórias e histórias do Oeste de Santa Catarina. Chapecó, número 23, página 265 até 343 de 2016. Festival Regional da Cultura Gaúcha, disponível em www.frcg.com.br, acesso em 9 de fevereiro de 2022. Próximo, Folador, João Davi, Gaúchos em Santa Catarina e Paraná, Curitiba, Instituto Memória 2010. Próximo, Folador, João Davi, História de São Lourenço do Oeste e do Oeste Catarinense, ACISLO, Prefeitura Municipal de São Lourenço do Oeste, 1990. Próximo, Herman, Ederson, Lessa, Calu, Moraes, Kronbauer, Nelly Bastezini, São Lourenço do Oeste em Memórias, São Paulo, CS, Eireli, EPP 2018. Próximo, Herrera, Jéssica Thaís, Rigo, Tamara Trentini, Brasil e Biomas, Caderno Piá 21, junho de 2020, disponível em www.mtg.org.br/wp-content/uploads/2020/06/caderno-do-piá-junho-2020 PDF, acesso em 24 de novembro de 2022. Próximo, Herrera, Jéssica Thaís, Rigo, Tamara Trentini, Brinquedos do Folclore Gaúcho, Caderno Piá, 21, agosto de 2020. Disponível em www.mtg.org.br/wp-content/uploads/2020/08-caderno-do-piá-2020.pdf. Acesso em 24 de novembro de 2022. Próximo, Herrera, Jéssica, Thaís, Rigo, Tamara Trentini. Danças Tradicionais, Caderno Piá 2021, fevereiro de 2020. Disponível em www.mtg.org.br/wp-content/uploads/2020/06/caderno-do-fevereiro-2020.pdf. Acesso em 24 de novembro de 2022. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, São Lourenço do Oeste, disponível em www.ibge.gov.br/cidades-e-são-lourenço-do-oeste.html. Acesso em 24 de novembro de 2022. Próximo, Jacinto, Roberta R. No dia 24 de abril, comemoramos o Dia do Chimarrão. Caderno Piá 21, abril 2019, disponível em mtg.org.br/wp-content/uploads/2020/06/caderno-do-piá-abril-2019.pdf. Acesso em 29 de novembro de 2022. Linha Campeira. A origem da Semana Farroupilha, disponível em linhacampeira.com/a-origem-da-semana-farroupilha/ acesso em 24 de novembro de 2022. Página 25, continuação. Martins, Kleber, ser gaúcho não é opção geográfica, é filosofia de vida. Disponível em www.pensador.com/frase/NJKWMDE2. Acesso em 9 de novembro de 2022. Mendonça, Renato, Pilares da Tradição, Porto Alegre. Edição Independente 2011. Próximo, Movimento Tradicionalista Gaúcho /RS. História do MTG, disponível em www.mtg.org.br. Acesso em 31 de janeiro de 2022. Movimento Tradicionalista Gaúcho SC. O que é o MTG? Disponível em www.mtg.org.br.
mtgsc.com.br. Acesso em 31 de janeiro de 2022. Portal das Missões, imagem boleadeira, disponível em portaldasmissões.com.br/site/view/id/1369/boleadeira.html. Acesso em 24 de novembro de 2022. Próximo. Redação Estúdio C. Aprenda gírias e palavras gaúchas e seus significados. Disponível em redeglobo.globo.com/rpc/estúdio-c/extras-gírias-e-significados.ghtml. Acesso em 22 de novembro de 2022. Próximo. Rigo, Tamara Trentini, a riqueza e a diversidade da culinária gaúcha. Caderno Piá 21, janeiro de 2019. Disponível em www.mtg.org.br/wp-contente/uploads/2020/06/caderno-do-piá-janeiro-2019.pdf. Acesso em 29 de novembro de 2022. Santiago, Emerson, gaúcho, disponível em www.infoescola.com/cultura/gaúcho. Acesso em 9 de fevereiro de 2022. Próximo. CTG Porteira Aberta, Estatuto, São Miguel do Oeste, CTG Porteira Aberta, 1961. Próximo. FEUD, Alberto Zum, El Processo Histórico del Uruguai, Montevidéu, Arca, 1967, disponível em www.hal.edu.uy/cultura/gaúcho.htm. Acesse em 16 de janeiro de 2023. Próximo. Teixeira, Luiz Arthur dos Anjos, Lisa. E Dormir com as Galinhas. Berlim, Mimimi Edition 2014. Depoimento concedido a Renan Fedrigo no dia 9 de fevereiro de 2023 via telefone. José Carlos Krumenauer. Entrevistas concedidas à Catavento Produção Cultural nos dias 20 e 21 de outubro de 2022 no Centro de Tradições Gaúchas Amizades Sem Fronteiras. Claudete Mochon Bordinon, Dirceu Paulo Rota, Eduardo Beckenbrock, Flávia Thaís Leal Batistella, Gilberto Bordigno, João David Folador, Leila Inês Franz Coelho, Marta Dalla Costa Goldoni, Matheus Togni Speaker, Nélio Hélio Goldoni. Página 36. Ao fundo, detalhe de um chapéu em um tronco de madeira, tons marrons. QR Code do lado esquerdo da página e logo abaixo do QR Code. Conheça os demais produtos do projeto. Outro QR Code logo abaixo e o texto. Conheça também o canal do Instituto Cultural de São Lourenço no YouTube.